Olá, pessoal. Vamos à explicação do texto do livro do quarto ano de História sobre a organização social dos grupos humanos, das páginas 34 até a 38. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário. E olha, é importante que você assista o vídeo até o final, para que você compreenda, para que você entenda as explicações e possa responder bem às suas atividades. Vamos lá! Então, a organização social dos grupos humanos. A transição da vida nômade para a sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por longos períodos, grupos nômades conviveram com os grupos sedentários. A introdução da agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares, e nem os produtos cultivados eram os mesmos. A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar formas de organização social. Nessa transição, foram formados os primeiros grupos familiares, ou clãs, que milhares de anos depois dariam origem às vilas, às aldeias e às cidades. Então, houve um momento de transição de quando as pessoas eram nômades, ou seja, viviam de lugar para o outro, não tinham uma localidade física, não tinham uma moradia fixa, e iam sempre de um lugar para o outro buscando meios de se alimentar também, né? E aí utilizavam instrumentos de pedra e etc. E sedentário, quando eles passaram a conviver, ter uma moradia fixa. Isso demorou um tempo para acontecer, não foi de uma hora para outra. E até mesmo a agricultura. Tinha certos povos que plantavam alguns produtos, cultivavam alguns produtos, e outros povos cultivavam outros. Não eram os mesmos, né? E aí, quando eles passaram a se fixar, se organizar em um lugar, eles precisavam criar uma forma para que eles organizassem aquele lugar. E aí, a partir daí, foi que surgiram as aldeias, as vilas e as cidades, que antes eram chamadas de clãs. Os clãs partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto às diferentes divindades. Essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. Então, aquela pessoa que era mais velha, ele era o líder do grupo, daquele grupo ali. E as líderes mulheres? Há arqueólogos que afirmam que alguns grupos eram liderados por mulheres. Para eles, a prova disso foi a descoberta de esculturas de culto às mulheres, à fertilidade e ao poder atribuído às mulheres por causa da gestação, que era associada à fertilidade e teria dado um lugar de destaque às mulheres, que poderiam ser responsáveis pela organização dos grupos. Então, eles encontraram algumas esculturas que eles acreditavam que, a partir disso, as mulheres também haviam sido líderes há milhares de anos, né? Então, era um indício na concepção desses arqueólogos que as mulheres foram líderes, né? Responsáveis por organizar um grupo, também há milhares de anos, há mais de 20 mil anos atrás. Sétima questão. As transformações na história podem ser de curta ou longa duração. A transição do nomadismo para o sedentarismo pode ser considerada uma mudança de longa duração? Ou seja, de quando eles viviam de um lugar para outro até quando eles se fixaram em um lugar. Pode ser considerado um período de longa duração? Sim ou não? E por quê? Explique. Oitavo. Explique por que alguns arqueólogos acreditam que existiram sociedades lideradas por mulheres há mais de 20 mil anos. Explique. 9. Marcar V para verdadeiro, F para falso, de acordo com essas 4 afirmações que estão aí. V para verdadeiro e F para falso. Temos uma revisão, retomando algumas informações que foram estudadas até aqui. A história estuda as sociedades humanas, a presença e as ações de mulheres, homens e crianças ao longo do tempo. Sempre há mudanças na história, mas elas acontecem em intervalos de tempo ou temporalidades diferentes. Podem acontecer em um tempo curto, médio ou longo. As fontes históricas podem ser materiais, visuais, escritas ou orais. O estudo das fontes permite que historiadores conheçam como as pessoas viviam há centenas ou milhares de anos. Os historiadores dividiram a história humana em 5 períodos: pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. A prática da agricultura
alterou o modo de viver dos humanos, que passaram a cultivar a terra, a criar animais e a se fixar em um mesmo local. Então, isso é um resumo. E a partir disso, responder as questões que seguem. Então, nós temos aqui 4 animais, né, para que vocês possam dizer qual é o tempo de vida, né, de cada um deles. 30 anos, 100 anos, 10 anos ou 70 anos. São décadas, são o quê? Quantas décadas, por exemplo, cada um deles vivem com base nessa informação que tem já aí em cima, né? Vamos dizer qual é o período de vida deles em média. Aqui, na segunda questão, vocês vão dizer, abaixo de cada imagem nessa linha, vão dizer se esse acontecimento da imagem era do período dos nômades ou dos sedentários. Nômades ou sedentários. Após isso, vocês vão ligar essa imagem para esse quadrinho rosa, onde está falando, explicando todas essas imagens. Então, nós temos aí, no primeiro quadrinho, utilização constante de instrumentos de pedra polida para cortar e moer alimentos, registro do cotidiano nas paredes das cavernas que utilizavam como abrigos, prática da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, cultivo de algumas espécies vegetais próprias para a alimentação humana, domesticação e a criação de alguns animais para prover carne, pele e couro aos grupos humanos. Então, vocês vão ligar cada um desses quadrinhos à imagem que representa ele, ok? E aqui, na terceira questão, vão observar essa imagem para responder as 4 perguntas abaixo. Observando essa imagem, as informações dessa imagem vão responder na letra A. Que tipo de fonte histórica é essa? Na letra B. Quem são as pessoas que estão nessa imagem? Na letra C. Onde essas pessoas estão e o que é que elas estão fazendo? Na letra D. Você acha que essa imagem é uma imagem nova ou uma imagem antiga? E explicar o porquê, tá certo? Então, essa foi a nossa atividade, a explicação do conteúdo da nossa atividade e até a próxima aula.